Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui hoje uma pessoa muito importante aí nesse meio jurídico, bastante conhecido, né, professor? Professor Dr. Felipe Bambia, especialista em Direito Público e também o nosso coordenador aí do nosso curso de graduação em Gestão Pública, né, da Faculdade Realiza, recém-credenciada. Olá, meu nome é Felipe Bambia, sou professor, advogado e agradeço muito o convite que o Paulo fez para a gente bater um papo aí sobre dois concursos importantes, principalmente, que estão acontecendo nesse momento aqui no estado de Goiás. O concurso de agente penitenciário efetivo e agente penitenciário temporário. Então vamos lá. E o objetivo nosso hoje é tratar de um assunto que acabou de sair, que exatamente são dois pontos, na verdade. Concurso para agente penitenciário efetivo e concurso para agente penitenciário temporário. Por que essa diferença de profissões, né, se é que há essa diferença? Tentar esclarecer algumas coisas em relação ao concurso. Quando eu vejo o STF rindo do estado de Goiás, porque não podia ter feito o SINV, né, os ministros lá rindo do estado, que não podia o SINV, como assim? Policial temporário. Para quem não é da área técnica, eu não vejo muita diferença em quando se fala em agente penitenciário e policial militar, porque todos estão dentro da segurança pública. Sim. E diria que mais, acho que o trabalho do agente penitenciário é talvez até mais pesado do que o policial militar, né? Então ele está ali lidando com os presidiários o tempo todo, correndo sérios riscos, né? E, enfim, o SINV, né, para quem ainda não lembra, aí, o SINV era aquele agente, aquele policial temporário que teve, que o STF considerou como inconstitucional. Por que pode VPT e não pode o SINV? Não que eu estou defendendo o SINV. Sim. Na verdade, e aí trazendo um pouco o lado político, não podia falar do Caiado, não sei se pode falar, foi inclusive campanha política dele, ele bateu muito no ex-governador, no Marconi, ter um salário do policial de R$ 1.500, e agora ele lança um VPT com 2.524 vagas a R$ 1.900, 500 vagas para efetivo, 2.524 vagas para VPT, com salário de R$ 1.900, enquanto o salário do agente penitenciário efetivo, quase R$ 5.000. Qual é o contexto jurídico de uma forma mais técnica? Primeiro, eu acho que é importante ressaltar que se tratam de dois concursos públicos muito importantes aqui para o estado de Goiás, né? Um porque para um cargo efetivo de agente penitenciário, com 500 vagas aproximadamente, e tem um vencimento interessante, é um cargo efetivo, ou seja, a pessoa que for aprovada nesse concurso público, ela, né, poderá, se assim o desejar, continuar durante toda a sua vida servindo ao Estado, servindo à população nessa função. R$ 4.891. Sim. É bem interessante aí. E por outro lado, o de VPT, né, que é um agente penitenciário temporário na prática, é interessante porque tem muitas vagas, ou seja, a gente vive num momento de crise econômica, crise política, tem um desemprego alto, então o concurso público nesse momento, ele pode ajudar muitas pessoas que estão às vezes passando por dificuldade. Sim. Infelizmente, as funções são muito parecidas entre um e outro, com uma diferença substancial na remuneração, no vencimento. Sim. Um é 1.900, o outro 4 quase 5, né? 5 e às vezes até com as vantagens, gratificações passa e o 5 chega nos 6.000. Qual que é a diferença desse cargo temporário para o SINV, né? E por que pode o concurso para agente temporário e não podia o SINV? Existe uma diferença sim técnica bem marcante em relação aos dois cargos. A estrutura das Forças Armadas ela é regulada pela Constituição Federal, no seu artigo 144. E, então, as Forças Armadas tradicionais, né, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, são auxiliadas pela Polícia Militar e os bombeiros, que são geridos aí, pertencem aos respectivos estados da Federação, né, são chamadas Forças Auxiliares.
E os cargos que englobam essa função militar, seja ela da força direta ou da força auxiliar, ele é um cargo que não admite, com algumas exceções, uma contratação temporária. Né? Então, por exemplo, no Exército Brasileiro, um quadro temporário de oficiais, etc., mas é algo excepcional. O que não pode é que haja uma contratação para as Forças Armadas de modo perene, para exercer aquela atividade, porque é uma atividade muito delicada, principalmente a do policial, porque o policial lida direto com situações de confronto na rua, né, no seu dia a dia, enquanto o Exército não. O Exército ele existe para uma agressão externa, armada. Então, o soldado do Exército que esteja exercendo uma função temporária, ele está exercendo dentro do quartel, sob supervisão direta do seu superior. Então o CIMB foi considerado inconstitucional, e é inconstitucional, né, pelo STF, enquanto hoje, do modo como está redigida a Constituição, o agente penitenciário não integra essas funções das Forças Armadas Auxiliares. Tá? Por isso é permitida a contratação, excepcionalmente também, temporária. A gente que já está na segurança pública há mais tempo, a gente vê falar de concurso VPT desde sempre. Isso. Então já se tornou uma rotina. Porque o questionamento do aluno vai ser o seguinte: o que parece que está fazendo ao invés de contratar o servidor efetivo, contratar o servidor temporário por menos da metade do valor. Não pode caracterizar uma manobra institucional para burlar a própria legislação, ao invés de fazer o que tem que ser feito. A Constituição ela permite essa contratação temporária de modo excepcional em razão do interesse público. Mas tem que haver uma necessidade temporária, excepcional, algum motivo que a justifique. É difícil, sinceramente, imaginar que nesse caso haja uma necessidade excepcional temporária para a contratação de 2.500 servidores públicos. Me parece que nesse caso há sim uma alta probabilidade de que se esteja fazendo uma manobra para contornar esse problema. O que seria essa necessidade temporária? Por exemplo, tem professores que se aposentaram muito rápido. Agora isso está acontecendo na Polícia Militar, por exemplo, porque nos bombeiros também, porque em razão da reforma da Previdência. Então muita gente está acelerando a sua saída, a sua aposentadoria, com medo que a reforma lhe prejudique. Eventualmente, num caso desse, em que há uma aposentadoria em massa, em que há um caso externo, não é um fato de força maior, pode-se contratar funcionários, servidores, por excepcional interesse público, né? Agora, é difícil no sistema penitenciário, que se trata de um trabalho constante. A população carcerária ela vem crescendo, mas crescendo devagarzinho, né? Tudo indica que vai crescer mais, infelizmente. Mas ela vem crescendo a índices planejados, né? Devagar, lentamente. Não há uma explosão da população carcerária para justificar isso. Não há, pelo que se tem notícia, muita gente se aposentando assim de uma hora para outra. Então pode sim estar havendo, né, um artifício jurídico para se contratar mais pessoas, mas que na verdade, vamos colocar aí, talvez 1.000 pessoas pudessem ser temporárias, mas deveria aumentar o número de cargos efetivos. Aliás, Paulo, foi isso que aconteceu já no estado de Goiás em 2015. Essa situação não é nova. O Ministério Público já ajuizou a ação civil pública e obrigou o Estado a fazer um concurso público para agente penitenciário em razão de contratações temporárias. Aliás, esse concurso público agora, ele vem exatamente dessa demanda, né, através de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, que foi assinado pelo governo do Estado. Então poderia eventualmente uma tentativa de anulação do concurso, mas isso é muito pouco provável, porque aí o interesse público vai falar mais alto, vai prevalecer. E, sem dúvida, existe o interesse público de contratar pessoas para exercer essa função, seja
de modo temporário efetivo. ou efetivo. Até porque a gente está vendo a Força Nacional, né? Uma série de reportagens, ela agindo em vários presídios, aqui mesmo no estado de Goiás. Então a gente sabe que a situação dos presídios é caótica e é necessário esse profissional. Tivemos aprovação no Congresso, onde cria a Polícia Penitenciária, onde os agentes penitenciários vão virar policiais, se é que assim podemos dizer, Sim. por emenda constitucional. O que muda? Né? O que muda na prática, né, em relação a isso? A termos, seria uma alteração das forças auxiliares ou só apenas um artigo dentro da segurança pública, o agente penitenciário virando policial, um policial penitenciário, isso. O que ele ganha com isso, digamos assim, né? O que muda na prática a esse respeito? Bom, ele vai passar a integrar oficialmente, tendo em vista que as funções que ele exerce são muito próximas da polícia. Aliás, hoje a função de agente penitenciário em muitos locais do país são exercidos por agentes da Polícia Civil ou da Polícia Militar, principalmente cuidando ali dos presos, das delegacias, dos presos provisórios, né? Então ainda é muito parecido. E por isso buscam então um reconhecimento. Isso obviamente terá consequências. A primeira consequência é que vai ficar mais difícil ter um concurso temporário para esse tipo de cargo, né? Porque se for continuar a seguir o entendimento jurisprudencial, né, como os tribunais têm decidido, a tendência, a gente não pode afirmar com certeza, mas a tendência é que também não se admita contratações temporárias. Existem outras consequências que vai depender de como cada estado vai regular essa questão, mas poderão vir, né, consequências previdenciárias sobre a aposentadoria, né, um reconhecimento às vezes maior do risco, a diferença salarial, pode ser que venha equiparações em leis estaduais, né, em termos de salários, de progressão, de carreira. É possível, eventualmente, que algum estado adote uma política de hierarquização, né? Então ainda é cedo para falar, porque foi aprovado só na Câmara, né? Pode haver emendas, pode ser modificado o teor ainda dessa emenda constitucional, ela vai para o Senado, se ser votada, então ainda é cedo, mas é uma mudança que vem sendo pedida, solicitada, é um pleito, né, dos agentes penitenciários e também, segundo várias fontes me informaram, também das polícias, porque os policiais não querem ficar fazendo o tratamento do preso, eles querem fazer a função de estar na rua, de fazer a função de inteligência, de segurança, que é a função policial propriamente dita, né? Bom, é um papo rápido mesmo, né, professor, sobre essa questão, mas é um ponto importantíssimo, talvez o pessoal ainda não está... Não entendeu aí o que pode acontecer daqui para frente, né? Pode acontecer muitas coisas, né? Uma ação do Ministério Público, uma equiparação salarial, ou até mesmo o aumento do quantitativo de vagas desse concurso efetivo, né? De repente lançou aí 500, mas pode-se contratar mais que 500, exatamente, né? Então tudo pode acontecer. O que eu vou dizer para os alunos que estão se preparando bom, o ideal é que você seja efetivo, né? Estude para ser efetivo, para passar no concurso efetivo. E aí já não tem nenhuma discussão mais. E para você que não passar no efetivo, passar no temporário, vamos pensar numa vantagem. Talvez a vantagem de você ir lá e vivenciar a vida do agente penitenciário, né? Talvez seja uma experiência importante, né? É claro que, lembrando que temporário, um ano, talvez prorrogado por mais um ano, não lembro aqui ao certo de cabeça, mas uma hora vai se extinguir. Isso não pode ficar sendo prorrogado indeterminadamente. Então, por mais que você passe nesse concurso temporário, você não pode, de forma alguma, deixar de estudar para passar no concurso efetivo. Acho que é isso, né, professor? Mais um detalhe, né? Também, antigamente, antes da Constituição de 88, existia a situação que era relativamente comum das pessoas serem admitidas em cargos temporários
e depois, às vezes, até por meio de ação judicial, conseguir a conversão em efetivo ou ser efetivado. Né? A Constituição de 88, quando veio, ela acabou nessa transição efetivando muita gente. Mas isso não é mais possível. Né? A Constituição veda isso. Não deve ter muita gente aí sonhando. Isso, então a gente tem que ser realista. O cargo é temporário, né? Mas eu concordo plenamente. É uma excelente oportunidade para vivenciar, para saber se é isso mesmo que você quer. Né? Vai funcionar muito, pelo que eu li no edital, acredito que vai funcionar muito em regime de plantão, o que eu acho um ponto positivo para quem quer continuar estudando, porque você trabalha lá alguns dias, 2, 3 dias na semana, tanto no efetivo, e estuda nos outros. Tanto no efetivo quanto temporário, são 40 horas semanais. Isso. Então você tira um plantão aí de 12 horas. Por 36, né? Por 36, né? Bom, acho que é isso, né? E aí a gente continua esse papo, né? Sobre concurso público, então, provas, chance de efetivar recursos. É zero. Não isso sim. Então vai lá e se efetive sendo aprovado no concurso. Com certeza. De agente penitenciário efetivo. E interessante, né, Paulo? Porque com essa crise financeira que o Estado passa, é verdade que diminuíram, no geral, as vagas para concurso, mas não nas carreiras policiais. Nelas continua mantendo, porque muita gente está aposentando, precisa de efetivo e é algo que não vai acabar, não tem como terceirizar a segurança pública, não tem como terceirizar. Então, pelo menos hoje, né? Hoje um pouco complicado isso. Então é uma carreira ainda que eu acredito que carreira pública que vai ser mantida, né? Vai continuar tendo vagas, concursos, isso é muito importante. Professor, obrigado por ter se Eu que agradeço. Disponibilizado para estar aqui com a gente. Dr. Felipe, né? Vai vir outras vezes, né? Vamos aproveitar ele aí e convidá-lo mais vezes para ajudar a gente a esclarecer. Qualquer questão também jurídica em termos de concurso público, o doutor está à disposição, tá? Pode procurar a gente aí que a gente passa o contato. Concurso público é um processo longo e que muitas vezes gera algumas demandas, né? Teste físico, exame médico, né? Muita gente acaba saindo do concurso por erros da própria administração. O Dr. Felipe é especialista nisso, então está à disposição de vocês aí também quando sair esse concurso, para garantir que tudo ocorra dentro da devida legalidade e que ninguém saia prejudicado por erro da própria administração pública. Eu já fui prejudicado e já saí de concurso por conta disso. Eu também. Então, por mais que seja um processo todo metódico, a gente sabe que há existem muitos problemas. E quem quiser, né, seguir no Instagram, nosso escritório, a gente coloca muito conteúdo sobre vários assuntos, né, mas também sobre concurso público. O nosso Instagram é @Bambirra Advogados e o meu pessoal, se quiserem seguir também, @FMBambirra. Depois a gente põe aí no vídeo. Professor, obrigado. Obrigado. Pessoal, é isso, tudo, hein? Tá bastante aí, vai dar certo. Vai dar certo logo no efetivo. Vamos buscar esse sonho aí. Lembrando que quem sonha, realiza. Um abraço.